4, verso 25 e verso 26. Uma satisfação cultuar com os irmãos nessa noite. Amém, Jesus. Sou muito grato pelo convite, pela oportunidade de contribuir. Espero poder ser útil nessas 2 sextas-feiras para a construção do reino de Deus no coração dos irmãos. Muito obrigado pela hospitalidade, muito obrigado por tudo. A nossa proposta é escatologia. Escatologia. Eu sou casado com a pastora Luana Silva, tenho 2 filhos, um se chama Jeremias e o outro Benjamin. E a minha família preside um ministério chamado Cenáculo, somos todos missionários. Nós estamos ali cuidando de um povo que o Senhor colocou nas nossas mãos há 6 anos. 6 anos. E nós temos ali uma proposta de um curso teológico gratuito. Nós selecionamos nas segundas-feiras um curso teológico gratuito e pessoas de N denominações estão conosco ali. Nós começamos uma turma agora há 3 semanas atrás e, por incrível que pareça, uma cristocidência, nós estávamos nessas 2 últimas segundas-feiras falando sobre escatologia. Então o assunto está bem fresco na minha memória e no meu coração. Nós vamos compartilhar. A primeira aula é sempre aquela aula aquela que você faz o panorama geral, não é isso? Você mostra os pontos que serão citados. Então essa aula ela vai ser uma aula para dar esse panorama e na próxima sexta a gente de fato entra nos assuntos. Você trouxe seu caderno, sua caneta, você fará uso deles. Não precisa anotar só quando eu pedir. Tudo que você achar interessante, você anota. Só preciso que você não converse. Somente isso, tá bom? Para que você possa assimilar aí. Queridos, antes de fato lermos o texto, preste atenção. Gênesis 3 é a narrativa da queda do homem. E de Gênesis 3 a Gênesis 11, de Gênesis 3 a Gênesis 11, Deus desejou restaurar a humanidade de uma forma geral. A salvação ou retorno a Deus estava aberto a todos, de Gênesis 3 a Gênesis 11. Porém, a palavra aliança significa responsabilidade de mútuas partes. Então, quando Deus propôs essa aliança de retorno, o homem não cumpriu a sua parte, de Gênesis 3 a Gênesis 11. Eu costumo ilustrar assim: Deus de braços abertos, dessa forma aqui, tentando pegar o último homem do lado de lá e o último homem do lado de cá, de Gênesis 3 a Gênesis 11. Porém o homem não quis, não aceitou. Então o que Deus faz? Deus cancela por um momento esse projeto geral e abre um projeto restrito. Ao invés de estar assim, ele faz assim, e pega na mão de um homem aqui, e estica essa mão e segura no Calvário. Aqui, Gênesis 3 a 11, um projeto geral, que o homem não quis aceitar. Então ele cria um projeto restrito, chamado Israel.
para que em qualquer momento da história de Israel ele levante um homem e esse homem retorne com um projeto geral. Então as mãos de Deus estão aqui, assim. Como o homem não aceita, ele faz assim. Para lá na frente, através de um homem, ele fazer assim. E retornar com o projeto geral, mas agora não com a responsabilidade do que o homem aceite. Porque esse homem que ele vai levantar no projeto restrito pagará o preço da justificação por essas pessoas. A pergunta é: como é o nome desse homem? Como é o nome desse homem? A gente vem para a instituição, igreja, por N motivos, né? Estava com um casamento destruído, alguém me disse que na igreja ia resolver. Eu não conseguia largar o vício, alguém disse que na igreja ia resolver. Eu estava enfermo, alguém disse que na igreja ia resolver. E de fato resolveu. Jesus abençoou. Porém, você tem que saber que você veio por uma precisão, mas você tem que saber o que você segue. Por que você está aqui? Esse livro que está na sua mão, ele não é um livro de fantasia, não é um livro fantasioso. Se você ler um livro da 5ª série na escola, está escrito lá que Israel existe. Está escrito lá que o Egito existe, que a Babilônia existiu. Hoje é inegável, historicamente, dizer que Jesus não existiu. O pano que embrulhou ele, o santo sudário, está aí à disposição de todos. O cálice da ceia, o santo grau, está à disposição de todos. O papel do julgamento que Pilatos assinou, porque era um julgamento de fato, precisava de um papel, está aí à disposição de todos. Então hoje é impossível afirmar que Jesus não existiu. Então o que você está seguindo não é um conto que alguém te contou. Ele mudou o tempo, o calendário, a história. E a pergunta é: como é o nome desse homem que em qualquer momento do projeto restrito ia se levantar para trazer o projeto universal? Marque aí no seu papel Messias. Messias. M-E-S-S-I-A-S. Estou soletrando para as crianças. Messias. M-E-S-S-I-A-S. Diga comigo: projeto universal, projeto universal, projeto restrito, projeto restrito, projeto universal. Projeto universal. Vamos recapitular? O projeto universal, Gênesis 3, 11 ao 11, o homem não aceitou. Então ele cria o projeto restrito, Israel, para que dentro do projeto restrito ele levante um homem para voltar com o projeto universal. Como é o nome do homem? Messias. Agora a pergunta para nós. Eu tenho 14 anos na igreja. Não sei quanto tempo você tem. Mas vamos lá. Por que o nome dele é Messias? Por que o nome dele é Messias? Por que o nome do homem que eu sigo há tantos anos é Messias? Será que eu não me preocupei com isso? Por que é Messias? E por que esse homem que passou há 2000 anos atrás na Terra, eu reconheço que ele é o Messias? Na época que Jesus veio à Terra, já tinha passado 2000 homens na Terra dizendo que era o Messias. Por isso que Natanael estranhou quando Felipe disse: de Nazaré? Já ouviu falar de tanto lugar, não é de Nazaré? Diga por quê? Porque o nome dele é Messias. Vamos aprender. Diga Gênesis 12. Calvário. Então o projeto restrito começa em Gênesis 12 e vai até o Calvário. Porém, esse projeto precisava ficar de pé até que o Messias aparecesse. Então textos como o livro de Esté, quando você lê dentro desse prisma, e você vê Amã tentando acabar com todos os judeus, na verdade Satanás está
manipulando o coração de Amon para acabar com a descendência que traria o Messias. Quando você vê Faraó em Êxodo 2 tentando matar todas as crianças, na realidade Satanás está tentando apagar, destruir os judeus para que o Messias não possa nascer. Mas Deus prometeu que de Gênesis 12 até a chegada do Messias, a nação judaica não seria destruída, acontecesse o que acontecesse. Precisava ficar de pé até que o Messias viesse. E para manter o projeto de pé, Deus utilizou 3 tipos de homens. 3 tipos. Vamos anotar o primeiro? Diga reis. Anote aí. Reis. Segundo, profetas. E terceiro, sacerdotes. Diga para manter. Diga para manter o projeto de pé até a vinda do Messias. Deus utilizou reis, profetas e sacerdotes. Por que o nome do homem que você segue é Messias? Por que o nome do homem que eu sigo é Messias? A palavra Messias, Machia, significa ungido. Messias, Machia, significa ungido. Nenhum dos homens do projeto chamado Israel, nem Moisés, Davi, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, nenhum deles foram essas três coisas ao mesmo tempo. Nenhum deles. Nenhum. Não podia ter os 3 cargos a mesma pessoa. Não podia. Você quer ver um exemplo? Diga, o povo pediu a Deus um rei. Diga, 1 Samuel, capítulo 8. Vou te fazer uma pergunta retórica. Por que Samuel não se tornou rei? Ele não estava com a vida no altar? Não era o homem de Deus? Por que não fizeram de Samuel o rei de Israel ao invés de tentar com Saul? Por quê? Porque Samuel era sacerdote e era profeta. Ele não poderia ser rei. Não poderia. Saul profetizou. E Saul era rei. Você lembra que um dia Saul estava na frente do altar e era para esperar Samuel, e ao invés de esperar ele sacrificou, e Samuel corrigiu, exortou ele? Por quê? Porque ele era de Benjamim, e quem sacrificava era de Levi, e ele não podia ser profeta, rei e sacerdote ao mesmo tempo. Só podia ter 2 funções. Eu digo que o jovem de 33 anos, quase com a minha idade, que passou nessa terra 2 mil anos atrás, que a maioria das pessoas dizem que ele era um charlatão, um enganador. Eu sei que ele não era. Porque ele foi as 3 coisas. Porque Messias significa aquele que é se ajoelhar e a receber do céu as 3 unções: a unção de sacerdote, a unção de rei e a unção de profeta. Esse era o sinal de quem era Messias. Seria o único da história que teria as 3 funções. Leia comigo o texto que eu pedi e nós já vamos descobrir se ele era as 3 coisas. Verso de número 25 diz assim: disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Olha o que o jovem judeu respondeu no verso de número 26. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo. Vamos ler no Novo Testamento. 3 textos que nos mostram que ele era rei, que ele era sacerdote, que ele era profeta. Primeiro eu vou explanar, depois eu mostro o texto e você marca. Os magos
vieram do Oriente, chegaram no palácio de Herodes e perguntaram: aonde é nascido o rei dos judeus? Porque o menino já nasceu rei. O texto apocalíptico, que muitas pessoas usam para falar que se pode fazer tatuagem, na próxima sexta eu vou mostrar para vocês que não pode, que não tem nada a ver isso, diz que no manto de sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lá, na carta aos Hebreus, capítulo 8, diz que ele é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A maioria dos judeus dizem que ele não poderia ser o Messias, porque sacerdote tinha que vir de Levi, e Jesus é de Judá. Só que o sacerdócio de Arão começa no livro do Êxodo. Porém, quando Abraão está voltando da guerra, em Gênesis 14, ele encontra um rei sacerdote chamado Melquisedeque, que não tinha nenhuma linhagem de Abraão, mas já era sacerdote do Deus Altíssimo. Aleluia. Quando os judeus dizem ele não é o Messias porque ele não é de Levi, ele não pode ser sacerdote, o Salmo 110, verso 4 diz: quando o Messias vier, ele será sacerdote eternamente, não por Arão, mas por Melquisedeque. Você lembra da ressurreição do filho da viúva de Naim? Quando ele colocou a mão no esquife, isso é lindo. Por quê? Porque todos os profetas do Antigo Testamento, quando ia profetizar, levantava a mão e dizia: assim diz o Senhor. Quando o outro ia profetizar, dizia: assim diz o Senhor. Sabe o que é lindo? O homem que nós seguimos, que as pessoas dizem que era um mentiroso, quando ia profetizar, não dizia: assim diz o Senhor. Ele dizia: assim está dizendo eu. Porque ele não era só um homem, ele era o próprio Senhor. Sabe o que é lindo? Sabe o que é lindo? Estou só pontuando a questão do profeta. Sabe o que é lindo? Leia a ressurreição do filho da viúva de Serepta, que morreu quando Elias estava na casa. A Bíblia diz que o menino morreu, e o Elias entrou dentro do quarto, levantou as mãos e disse: Deus, tem misericórdia até essa viúva com quem habita tu afligiste, torna da vida essa criança. E a criança ressuscitou. A Bíblia diz que no ministério de Eliseu, ele também ressuscitou o filho da Sulamita. E ele entrou dentro do quarto, orou, depois voltou, orou de novo. Só que esse homem que nós seguimos, sabe o que é impressionante? É que dentre muitas ressurreições, ele ressuscitou 3. Ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Mas em nenhuma das ressurreições ele teve que orar. Em nenhuma das ressurreições ele orou. E isso dá um nó na cabeça de quem diz que a gente é fanático, que vai para a igreja porque está sendo manipulado. Porque o homem que nós seguimos, ele não orava, ele colocou a mão e disse: morte, eu estou mandando, solte essa vida, e o homem ressuscitou. E a Bíblia diz que ele disse: menino, a ti te digo, levanta-te. E o menino levantou, e o texto a seguir diz: e os moradores disseram: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. O homem que você segue era rei porque os magos disseram, é rei porque o escritor aos Hebreus diz que ele é sacerdote porque o escritor aos Hebreus diz que ele é segundo a ordem de Melquisedeque, e os moradores de Naim disseram que ele também é profeta. Então ele é o Messias. Vamos ler os 3 textos? Vamos ler? Mateus capítulo 2. Pode deixar o fundo, querido? Pode deixar. Mateus capítulo 2. Obrigado, Jesus. Diga: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos ler todos juntos? Verso 1 e 2. Vamos ler 1, 2, 3. Tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Verso 2, em alto bom som.
dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Amém. Então você vai marcar aí, rei, Mateus 2:2. Então você já está preenchendo os requisitos do Messias. Ele é rei. Vamos ler o segundo texto que diz que ele é sacerdote. Salmo 110, verso 4. Aleluia, Jesus. Salmo 110, verso 4. O Salmo 110, o Salmo 22, o Salmo 24 são todos salmos messiânicos. Messiânico significa que os homens dentro do projeto de Israel levantavam a mão e diziam: não esquece que o Messias está vindo. E o Messias vai ter essa característica, vai nascer numa cidade tal. Então os profetas messiânicos são os profetas que dentro do projeto restrito anunciavam características do Messias. Salmo 110, verso 4, toda a igreja, 1, 2, 3. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então você vai marcar isso, sacerdote, Salmo 110, verso 4. Você está preenchendo os requisitos do Messias. O último texto é Lucas 7. Lucas 7. Verso 16. Lucas 7, verso 16. Aleluia, Jesus. Aqui, ó. Antes de eu ler esse texto aqui, deixa eu citar uma nota de rodapé. Se Jesus não fosse de fato o Messias e não fosse Deus, fosse só mais um profeta, mais um enviado para ajudar Israel, ele não iria aceitar a adoração, porque a adoração se deve dar somente a Deus. Você já leu alguns textos neotestamentários onde pessoas chegaram para adorar Jesus? Será que ele disse, não me adore? Será que ele disse, faça isso só para Deus? Ou será que ele permitiu? Todas as vezes que você vê alguém chegar para adorar a Jesus, Jesus homem, e você vê ele permitindo, isso te dá sinal que ele é o próprio Deus. Eu vou ler esse texto e vou ler mais um que fala da adoração para você perceber que ele era o Messias e que também ele era Deus, porque aceitava a adoração. Você marcou aí, rei. Qual é o texto? Do rei. Que versículo? Sacerdotes, você marcou? Qual é o texto? E agora você vai marcar profeta. Lucas 7,16. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aqui, ó. Profeta. Ele era profeta. Vou ler com os irmãos Mateus 8, verso 1. Põe aí para mim, por gentileza. Mateus 8, verso 1. Outro sinal, eu estou só expondo, tá? Pontuando. Outro sinal que ele era Messias é que antes do nascimento de cada profeta aparecia um anjo. Mas no nascimento dele não aparecia um anjo. A Bíblia diz que inúmeros anjos apareceram aos pastores, para mostrar que ele não era só mais um. Porque toda vez que vinha mais um, aparecia um anjo. Mas o sinal de quando ia vir o Messias é que vários anjos iriam aparecer simultaneamente. Ele termina o sermão do monte, está descendo com o colégio apostólico, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Verso 2, por gentileza. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar limpo. Então,
Se ele não é Deus, a reação no verso 3 deve ser: não me adore, se levante, não faça isso, eu sou só um homem. Mas o verso 3, e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo, e logo foi purificado da lepra. Então não existe nenhum questionamento, nenhuma exortação. Por quê? Porque além de ser o Messias, ele é o próprio Deus. Amém? Então faça essa anotação aí também. Adoração, você escreve adoração, capítulo de número 8, verso 1 ao 3 de Mateus. Projeto universal, projeto restrito, a vinda do Messias, as características do Messias, vindo ele, cumpriu os requisitos messiânicos, e cumprindo os requisitos messiânicos, morreu para que o projeto universal fosse restaurado novamente. Nós vamos dar a partida aqui no ponto do projeto universal para chegarmos na escatologia. João capítulo de número 1. Verso 11 e 12. João 1, verso 11 e 12. Isso aqui é uma característica do projeto restrito. Está vendo? Está falando sobre Israel. Projeto restrito. Aí o projeto restrito não reconhece ele. Só que aí, nele, se funda o projeto universal, que é o verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então essa é a parte introdutória da nossa proposta aqui sobre escatologia. Primeiro eu tenho que saber quem eu estou seguindo. Primeiro eu tenho que saber em quem eu estou crendo. Primeiro eu tenho que saber por que eu estou aprendendo, para posteriormente eu aprender. Bom, então nós demos aqui uma prédica sobre cristologia, para que de fato podemos entrar agora em escatologia. Anote aí escatologia no seu papel e vamos iniciar. Escatologia. Aleluia. Escatologia. Você já está acostumado com o termo? Em todas as palavras que aparece logia, todas as palavras que aparece logia, significa estudo. Logia significa estudo. Por exemplo, pneuma é a palavra grega para espírito. Então, pneumatologia significa estudo sobre o espírito. Pecado em grego é amata. E logia é estudo. Então, estudo sobre pecado é amatologia. A palavra escato significa últimas coisas. Elogia, estudo. Então, a matéria que você vai iniciar agora significa estudo sobre as últimas coisas. Então, vamos fazer essa etimologia. Etmos, nome, logia, estudo. Etimologia é a ciência que estuda os nomes. Então, fazendo essa etimologia, nós descobrimos que escatologia significa estudo sobre as últimas coisas. Vamos lá anotar? Escreve aí escatologia e embaixo escreve estudo sobre as últimas coisas. Escatologia, estudo sobre as últimas coisas. Pastor, pastor, eu já sei quem é Jesus, já fui batizado nas águas, sou batizado com o Espírito Santo, conheço tudo sobre Deus. Eu não preciso estudar escatologia. Deixa esse trem complicado, essa palavra estranha para lá, pastor. Para que eu quero saber desse negócio de escatologia? Existem, dentre muitas, uma razão principal para você trazer seu caderno, sua caneta e não faltar nessas 2 sextas-feiras. Qual?
A Bíblia diz que nós temos que estar preparados quando alguém que não é da nossa fé chega na gente e pergunta sobre a nossa fé. Você imagina se alguém chegar em você e dizer assim, e aí, você está na igreja lá? Como é que vai ser aquele negócio de tribulação? Você vai dizer, eu estou mais desavisado que você. Não estou sabendo de nada. Como é que é aquele negócio de batalha do Armagedon? Como é aquele negócio... Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está na igreja lá? Deixa eu perguntar para você. É verdade que só vai 144 mil do céu? Poxa, e se eu estiver na fila e for os 144 mil que estiver atrás? Quem é as duas testemunhas do capítulo 7 e 14 do Apocalipse? Quem é a mulher vestida de sol? O que são as trombetas, as taças, os selos? O que é a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra? É tudo isso que nós vamos aprender ou pontuar nessas 2 sextas-feiras. Diga eu tenho que estar preparado para as perguntas. Vamos ler esse texto? 1 Pedro 3,5. Olha a gravidade desse texto, irmão. Esse texto é um chacoalhão de Jeová em mim e você. Nós precisamos estudar. Sabe qual é o mal de hoje? Acha o texto aí. É que as pessoas olham pra gente assim e dizem assim, você tem que estudar para pregar. Deus tem um chamado na tua vida. Não, irmão. Primeiramente você tem que estudar para você fortalecer sua fé. Fortalecer sua fé. 1 Pedro 3,15, querido. É 15. É 15. 1 Pedro 3,15. Olha a gravidade desse texto, irmãos. Olha o que esse texto está dizendo para nós. Antes, santificai ao Senhor em vossos corações. Olha o que ele está dizendo. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há entre. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diga eu preciso estar preparado. Aleluia. Quem sabe você diga isso, mas eu estou lhe ensinando com muita mansidão. Nunca chegue no altar e diga assim, paz, irmãos, tudo bem? Ó, eu não tenho nada para dar para os irmãos. Então sai daí, irmão. Deixa alguém subir. Aleluia. Eu sei que você é dependente. Eu sei que só vai acontecer se Jesus te abençoar. Mas Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho alguma coisa. Você tem que estar preparado. Seja uma pessoa que Deus queira transformar em um pregador. Porque se você estiver preparado, Deus lhe fará. Deus lhe fará. Estude para você. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O profeta Ezequiel primeiro comeu o rolo, ele assimilou para ele, para depois passar para as pessoas. Fortaleça para que quando você for interrogado, você tenha com quem responder. Diga eu vou me preparar melhor. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1. Diga, Jesus, me ajude a melhorar. Nós vamos ler Apocalipse 1. Porém, é digno de nota que estudar escatologia também consola o nosso coração. No começo da nossa fé, irmãos, estude um pouco sobre a história da igreja. Os nossos irmãos eram mortos de maneira muito cruel. Se você ler
a carta a Pérgamo, Jesus diz lá que um homem chamado Antipas foi morto entre eles. E Jesus chama de fiel testemunha. A história conta como esse homem foi morto, irmão. Ele foi colocado dentro de um touro de metal e trancado o touro. E colocaram fogo. E o metal começou a esquentar. E ele morreu lá dentro, dessa forma. A história diz que eles pegavam um cavalo e amarravam uma corda no cavalo, amarravam nas pernas do nosso irmão, colocavam outro cavalo virado para lá, amarravam nos braços e faziam os cavalos correrem em direção contrária. Você sabe o que é ser esfolado vivo? É a sua pele ser tirada com você vivo. Eles precisavam entender sobre as últimas coisas para ter consolação diante disso, para saber que isso era só um momento na terra. Estude sobre uma mulher chamada Felicidade. Era uma irmã cristã como nós. Felicidade tinha 5 filhos. Levaram ela ao Coliseu. E o carrasco disse: se você não negar, nós iremos matar os seus filhos. Mataram o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Quando chegaram no caçula, disseram para ela: você tem a oportunidade de poupar a vida desse. O menino com lágrimas nos olhos disse: mãe, não negue, porque quando os nossos corpos tombarem aqui, a nossa família irá se abraçar no céu, porque a senhora ensinou isso pra gente antes de dormir. Mataram o caçula e depois mataram ela. Se ela não soubesse que quando o tabernáculo o terreno se desfaz, nós temos um no céu com Deus, isso não causava consolação. Ela, depois que mataram o caçula, disse: está vendo, seus filhos morreram por essa fé fantasiosa. Ela disse: eu me alegro, pois eu criei filhos dignos de morrerem no nome do Senhor Jesus. Então, quando a gente vê casos como há 5 meses atrás da família voltando de uma viagem e o carro colidiu com eles desceram, você assistiu essa reportagem, que só uma criança que tem o nome do meu filho Benjamin ficou viva, e acharam 2, 3 dias depois. A gente vai olhar para o céu e vai questionar: cadê Deus? Mas o interessante é o seguinte, é que a Bíblia diz que se esperarmos em Cristo somente, nessa terra somos os mais miseráveis homens. Deus não dá convivência, Ele empresta convivência. Se alguém aqui perdeu um filho com 3, 4 anos, você podia olhar para o céu e dizer: Deus não existe, Deus é ruim. Ao invés de dizer que Deus é ruim ou Deus não existe, agradeça a Deus. Por quê? Porque Ele lhe deu o privilégio de abraçar uma joia por 3 anos. Deus não dá convivência, Ele empresta. Ele coloca as pessoas na nossa vida e na hora certa Ele tira. Ele nos dá presentes. Então a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, 17, 18, fala sobre arrebatamento no 16, 17, e no 18 Paulo diz assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, aprender sobre as últimas coisas nos mostra que, independente da aflição que nós passarmos aqui, nós estaremos com o nosso Senhor. Aleluia. Nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Amém? Diga: eu creio no arrebatamento da igreja. Vamos ler. Apocalipse capítulo 1, verso 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vamos repetir o verso 9 todos juntos? 1, 2, 3. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, nós vamos entender aqui o contexto do livro do autor.
Diga Apocalipse. Apocalipse. Escreva aí, Apocalipse significa revelação. Apocalipse significa revelação. Apocalipse significa o quê? Revelação. Apocalipse tem 22 capítulos e 104 versículos. Marque aí. Apocalipse tem 22 capítulos e 104 versículos. Quantos capítulos? 22. Quantos versículos? 104. 104. Existem 3 interpretações do Apocalipse. As interpretações do Apocalipse não têm um denominador comum. Tem pessoas que olham para o Apocalipse e dizem assim, o Apocalipse deve ser interpretado dessa maneira. Tem pessoas que olham e dizem, não, tem que ser dessa maneira. E tem pessoas que dizem, olha, tem que ser dessa maneira. Eu gostaria que você anotasse aí as 3 formas que o Apocalipse é interpretado. A primeira é a interpretação preterista. Lembra de pretérito da escola? Preterista. Escreva aí, interpretação preterista. Essa interpretação preterista, pretérito passado. Algumas pessoas olham para o Apocalipse, queridos irmãos, e dizem que tudo que está no Apocalipse já aconteceu. Que nós não estamos vivendo nada que o Apocalipse narra e que também ninguém viverá o que o Apocalipse narra. Tudo que está nos 104 versículos já passou. Então, qual é o nome da primeira interpretação? Preterista. A segunda interpretação se chama histórica. Marque aí, por gentileza. Histórica. Essa é a interpretação histórica. Quem pensa assim, diz que o Apocalipse se desenvolveu durante a história. Vocês acreditam que algumas pessoas dizem que a besta era o Império Romano? Essas pessoas que pensam dentro desse prisma, eles acreditam na interpretação histórica, ou seja, o Apocalipse aconteceu durante a história. O nome da primeira interpretação é? A segunda? História. Nessa histórica, é digno de nota algo. Às vezes a gente vê um chip, às vezes a gente vê uma invenção da tecnologia e dizemos assim, eu tenho certeza que isso aí é a imagem da besta. Eu tenho certeza que isso aí é a marca da besta. Diga comigo, como haverá a marca da besta se ainda não existe a besta? Só haverá a marca da besta quando houver a besta. Se ainda não há besta, não haverá a marca da besta. Algumas pessoas chegaram a dizer que RG era a marca da besta, você acredita? Algumas pessoas chegaram a dizer que cartão de crédito era a marca da besta. E umas pessoas mais radicais chegaram a dizer que televisão era a imagem da besta, irmão. Mas diga novamente, só haverá a marca da besta quando houver a besta. Quem passar disso acaba sendo um besta. Estou brincando, você se divertir. 22 capítulos e quantos versículos? 104. Vamos dividir. Você vai sair daqui hoje, mais alguns minutos, você vai sair daqui hoje, sabendo como se divide o Apocalipse, para a gente estudar aí, tá bom? Então você vai escrever aí, apresentação. Escreva aí, apresentação. Você falou preterista, histórica. Desculpa, Jesus. Desculpa, obrigado, desculpa. A terceira e última é a que nós acreditamos. E que a maioria dos estudiosos de nossas referências acreditam. É a futurista. Que acredita que vai acontecer no futuro. Isso. A primeira é? A segunda? E a terceira?
apocaliptista, que acredita que vai acontecer no futuro. Obrigado. É que eu disfarcei a cabeça aqui e a cabeça sendo besta. Apocalipse significa o quê? Revelação. Quantos capítulos? 22. Quantos versículos? 4. Vamos lá? Apresentação. Escreveram? Digam amém. Amém. Escreva embaixo, capítulo 1. Apresentação, capítulo 1. Aí você vai escrever igrejas, capítulo 2 e 3. Apresentação, capítulo 1. Igrejas, capítulo 2 e 3. Assim que você escrever a igreja, capítulo 2 e 3, você vai escrever 7 trombetas, capítulo 8 ao 11. Você está dividindo o Apocalipse. Apresentação, capítulo 1, igrejas, capítulo 2 e 3. Perdão. Vamos lá, desculpa. Apresentação, capítulo 1, igrejas, capítulo 2 e 3. 7 selos, os selos das trombetas, capítulo 4 ao 7. 7 selos, capítulo 4 ao 7. Capítulo 4 ao 7. Isso. Apresentação, capítulo 1. Igrejas, capítulo 2 ao 3. 7 selos, 4 ao 7. E agora sim, 7 trombetas, 8 ao 11. Vamos recapitular. Qual é o primeiro? A apresentação. O capítulo é? Igrejas, capítulo? 2 e 3. 7 selos, capítulo? 4 a 7. 7 trombetas. 8 a 11. Uma notinha. Quando você ler o Apocalipse, você vai encontrar 2 expressões. A primeira, vi no céu. E vi do céu. Vi no céu e vi do céu. Se você ler com mais cuidado, você vai perceber que os 7 selos e as 7 trombetas são a mesma coisa. A diferença é que os selos ele viu dentro do céu. E as 7 trombetas ele viu quando ele estava na terra, olhando o céu. Esse arrebatamento de sentido, irmãos, não tem nada a ver com essa queda que a gente dá nas nossas igrejas pentecostais, que a pessoa cai, aí na hora que levanta, e aí, varão, o que você viu? Não vi nada. Então por que você foi arrebatado se você não viu nada? Arrebatamento de sentido é quando Deus nos leva para nos mostrar alguma coisa. Então nesse arrebatamento de João, ele faz esse intercâmbio, esse itinerário. Uma hora ele está no céu e outra hora ele está na terra vendo esses eventos. Por isso a expressão vi no céu e vi do céu. Isso significa que os 7 selos e as 7 trombetas são a mesma coisa. O que muda é a posição geográfica de João. Amém? Trindade do mal, capítulo 12 ao 14. Trindade do mal. Trindade do mal. Alguém sabe qual é a trindade do mal? A besta. Diabo e a serpente. Satanás e a serpente. Quase lá. Tem outros nomes, mas é quase lá. Vamos lá? A besta, ele acertou na nomenclatura. Quais são os outros 2? O anticristo e o outro? Falso profeta. Aí, ó, pronto. A trindade do mal. A besta, o anticristo e o falso profeta. Então você vai escrever aí, trindade do mal, capítulo 12 ao 14, e você já pode escrever aí o nome deles. A besta, o anticristo e o falso profeta. Estamos aqui fazendo o nosso panorama. 7 taças, capítulo 16 e 17. 7 taças. 16 e 17. Isso. 7 taças. Penúltimo,
Derrota dos agentes do mal, capítulo 17 ao 19. Sete taças, 16 e 17. Aí as 7 taças terminam no meio do capítulo de número 17. Aí a derrota dos agentes do mal, capítulo 17 a 19. E a última, reinado de Cristo, capítulo 20 ao 22. Derrota dos agentes do mal, capítulo 17 ao 19. Reinado de Cristo, capítulo 20 ao 22. Então aqui nós temos um resumo breve do que é o livro do Apocalipse. Você dividiu aí em sessões. O livro do Apocalipse. Agora, nós vamos entender algo muito sério. O que nós vamos entender? Que escatologia não se limita somente ao livro do Apocalipse. Não se limita. Todas as vezes que a gente fala sobre as últimas coisas, a gente pensa, está tudo lá no Apocalipse. Mas existem algumas passagens bíblicas que também falam das últimas coisas. Por exemplo, Mateus 24 é um texto muito usado na escatologia. Muito usado. 2 Tessalonicenses capítulo 2, muito usado na escatologia. Livro do profeta Zacarias é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Livro do profeta. A batalha do Armagedon é descrita no livro de Zacarias. E Daniel também é conhecido como profeta que profetizou no princípio apocalíptico do Antigo Testamento. Os irmãos vão perceber isso comigo, que não é só o Apocalipse que fala das últimas coisas, através de Daniel. Você acredita que Daniel teve uma visão das últimas coisas? E quando ele ia falar para as pessoas o que ele viu, Deus falou para ele, não fale, segue essas palavras, porque essas palavras não são para agora, são para o fim. Tudo que João viu, ou boa parte daquilo que João viu, Daniel também viu. Só que não era hora de Daniel abrir a boca. Porque aquele momento que Daniel estava vivendo ainda não era o fim. Só que quando João viu essas coisas, João quis selar. Foi ao contrário, Daniel viu e quis falar. E o anjo disse, cele, não fale porque ainda não é o tempo. Quando João viu, João disse, eu vou guardar isso. E o anjo disse, não guarde, porque já é a última hora. Então fale de tudo que você viu. Você quer ver esses dois textos? E a gente já começa aqui dentro daquilo que Deus tem para nós. O primeiro está em Apocalipse, capítulo 22, verso 10. Apocalipse 22, verso 10. Ele queria selar, ele não queria falar. Mas ele recebeu a ordem dizendo, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Ele queria guardar e Deus mandou ele falar. Daniel também viu os últimos dias, só que Daniel recebeu a ordem de guardar, porque ainda não era o tempo. Daniel 12, verso 4. Daniel 12, verso 4. Daniel 12, verso 4. Essa palavra aqui é magnífica, né? Conhecimento se multiplicará. Aleluia, Jesus. A tradução do hebraico de correrão de uma banda para outra traz alusão à invenção do avião, irmão. A tradução no hebraico, correrão de um lado para o outro, traz no hebraico alusão
da invenção do avião. E tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado, de uma parte para outra parte, e o conhecimento se multiplicará. Ele também teve a visão dos últimos dias, e quando ele ia falar, o anjo mandou ele selar, porque ainda não era o tempo. E João 22:10 ia selar, e o anjo disse: fale, porque já é chegado o tempo. Diga amém. Amém. Então você aprendeu aí os dois textos sobre o profeta apocalíptico do Antigo Testamento e o profeta que viu João a visão. Voltamos a Apocalipse capítulo 1, e aqui nós começamos a nossa aula. A partir de agora, o que você achar importante, você anota, porque eu não vou parar para pedir para você anotar, tá bom? Agora é mais como se fosse uma ministração do que parar para que a gente possa ganhar tempo. Vamos lá. O que você achar interessante, você anota, tá bom? Pedro, o que você achar interessante, você também recebe como resposta de oração. Pedro não vendeu o barco. Pedro encostou o barco. É lindo que quando Elias vai ungir Eliseu e joga a capa sobre Eliseu, Eliseu pega o arado que ele está arando e quebra. Eliseu está dizendo: para cá eu não volto mais. Porque com Deus não tem plano B. Não tem plano B. O plano A não falha. Mas Pedro olhou para aquele homem que estava o chamando e disse: se falhar esse negócio que ele tem comigo, eu volto a pescar. Ele não vendeu o barco. Ele encostou. Na quinta-feira à noite, nosso mestre disse para ele: Satanás pediu para se andar contigo. Porém, eu roguei por ti. Tu, quando se converteres, confirma aos teus irmãos. Pedro disse: o Senhor está falando para a pessoa errada, eu vou contigo até a morte. Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. No Getsemane, todos fugiram. João, como tinha uma posição social através de seu pai Zebedeu, tinha autoridade para entrar dentro do Sinédrio e acompanhou o julgamento de perto. Por isso que a gente sabe de algumas palavras que Jesus disse lá dentro, porque João estava lá. E o Evangelho diz que Pedro foi seguindo de longe e os guardas pararam Pedro na porta. Disseram: aqui você não pode entrar. Mas João veio até a porta e disse: ó, está comigo. E deixaram Pedro entrar até o pátio. A Bíblia diz que era fria aquela noite e tinham feito uma fogueira. E Pedro se encostou na fogueira. E alguém passou e disse: te conheço. Você estava com ele. E ele disse: nunca vi esse homem. Te conheço, a sua fala denuncia. E ele pela segunda vez disse: você está enganado. Alguém disse: você também é galileu e estava com aquele homem. Ele disse: você está enganado novamente. 3 vezes ele foi interrogado na frente de uma fogueira, e as 3 vezes ele negou. Jesus não podia falar, Isaías 53, ele tinha que ser como uma ovelha muda, mas com o olhar, quando olhou para Pedro, ele ganhou Pedro. Porque quando ele olhou Pedro, baixou a cabeça e foi chorar. Jesus é morto e ressuscita. Não tem como dizer que a ressurreição de Jesus é uma mentira. Cadê o corpo dele? Faz 2000 anos e não encontraram o corpo dele. Aí você pode dizer assim: não, os romanos roubaram o corpo de Jesus.
Se os romanos roubaram o corpo de Jesus, quando o cristianismo começou a crescer, era fácil acabar com o cristianismo. Era só apresentar o corpo e dizer, vamos parar de bagunça, olha o corpo dele aqui. Ah, foi os judeus que roubaram o corpo. Era a mesma coisa quando o cristianismo começou a incomodar. Era só apresentar o corpo e dizer, vamos parar com essa história de ressurreição, olha o corpo aqui. Aí você pode dizer para mim, então foram os cristãos que roubaram o corpo. Eles roubaram e começaram a propagar uma mentira. Mas ele arrumou o quê? Mas e quando colocava uma espada no pescoço dele e dizia, você nega ou não nega? Você morreria por uma mentira? Você morreria se foi você que escondeu o corpo? Jesus ressuscitou. Só que Pedro, envergonhado, a porta de saída da igreja é maior do que a de entrada. É muito difícil entrar, mas é fácil sair. Vou repetir. A porta de saída da igreja é maior do que a de entrada. Ele foi para longe. E em João 21 diz que ele olhou para os discípulos e disse, vou pescar. Diga ele, não encostou. Diga ele, não vendeu o barco. Encostou. Ele foi pescar. Não pegou nada. E de manhã, quando eu estava voltando, quem aparece na beira da praia? Vocês têm alguma coisa para comer? Não apanhamos nada. Joga a rede aí do lado. E pegaram 150 grandes peixes. Quando chegaram na praia, Jesus tinha feito uma fogueira. Porque se Pedro caiu na frente de uma fogueira, ele vai ser restaurado na frente de uma. Aleluia. Vou repetir o cenário. Pedro. Quando Pedro senta, ele pergunta 3 vezes a mesma coisa. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Se ele não negou 3 vezes na frente de uma fogueira, ele vai ser restaurado 3 vezes na frente de uma. Quando ele diz pela 3ª vez, te amo, tu sabes, Jesus disse, quando tu era moço, você se vestia e ia para onde queria. Quando você ficar velho, vão te cingir, vão te levar para onde você não quer. E a Bíblia diz que Jesus estava falando sobre a morte dele. Quando Pedro recebeu essa palavra, Pedro viu João e perguntou para o Senhor, o Senhor falou como eu vou morrer? E ele? Como ele vai morrer? E Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa para ti? Me segue. E em João 21 está escrito que os discípulos espalharam a notícia que João não ia morrer. Mas o próprio escritor explica, não é que ele não ia morrer, é que ele ia ter uma grande revelação do reino antes de sua morte. Pedro, André, Tiago, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelotes, Tadeu e Judas Iscariotes, todos morreram, exceto o Judas que morreu não enforcado, depois eu explico isso para vocês, ele foi se enforcar, a corda arrebentou e ele caiu no precipício, as estranhas de Atos capítulo 1, mas todos morreram assassinados. Só João. No ano 90, o imperador Domiciano, senta no trono de Roma, chama os seus guardas e diz assim, eu quero que vocês façam um check-up geral no império para ver se está tudo bem, estão pagando impostos, estão me adorando. E os guardas vão. Depois de algum tempo retorna e diz assim, Domiciano, estão pagando os impostos, estão te adorando, só tem um probleminha. Qual? Na cidade de Éfeso tem um povo lá que não te adora. Estão até pagando os impostos, mas não te adoram. E Domiciano disse, mas o que está acontecendo? E eles disseram, tem um ancião lá, que está ensinando eles que o único que deve ser adorado é Jesus, não é o Senhor. Sabe o que Domiciano faz? Que você já ouviu inúmeras vezes. Manda os guardas retornarem em Éfeso, encherem um cadeirão de azeite, esquentar no fogo, deixar borbulhar, e jogam João dentro do caldeirão de azeite.
Mas João tinha uma promessa. E quem tem promessa e está com a vida no altar não morre antes que a promessa se cumpra. Ele não tinha tido a revelação ainda. Assim como você, meu irmão e minha irmã que prega, vai receber uma pérola agora. Sabe por que Pedro está dormindo na prisão em Atos 12? Porque Jesus disse para ele: tu, quando ficares velho, vão te cingir e te levar para um lugar que tu não quer. Como ele estava preso e ainda não era velho, ele disse: então eu não vou morrer, porque a palavra de Jesus pesa mais do que a palavra de Deus. João não morreu, não me pergunte como. Ele não morreu no caldeirão de azeite. Tiraram ele de lá e lançaram ele em uma ilha do Mar Egeu, chamado Patmos. Você já assistiu Alcatraz? Se não assistiu ainda, pesquise sobre esse filme e procure esse livro. Alcatraz era uma prisão na Califórnia, que era numa ilha, e não precisava de paredes, não precisava de guardas, porque se você colocasse a pessoa na ilha e ela tentasse fugir, ela não ia conseguir chegar a nado na praia, então era uma prisão psicológica. Patmos era a mesma coisa, não tinha muros, mas era numa ilha, então só dava para sair de lá a barco, porque se a pessoa fosse nadando, ela morria no meio do caminho. Às vezes, as pessoas estão te levando para um lugar pensando que vão te destruir. Às vezes, as pessoas estão tentando te empurrar para um precipício e mal sabem elas que estão te levando mais para próximo da revelação que Deus tem na sua vida. Não reclame de nada. O que Deus não faz, Ele permite. Satanás pensou que estava destruindo Jó, mas no final Jó disse: eu conhecia Deus, eu ouvi falar, mas agora os meus olhos me veem. Quando uma pessoa sabe que tem Deus na vida, a aprovação vira treinamento, porque a preparação antecede a oportunidade. O homem que Deus usa é diferente do homem que Deus quer. Aleluia. O homem que Deus quer passa pelo processo. Porque Deus faz promessas a um menino, mas só cumpre na vida de um homem. Diga para alguém do céu: Deus está te preparando. Deus está te preparando. Na ilha de Patmos, lançam ele. E na ilha de Patmos, ele ouve uma voz em um arrebatamento de sentido: João. Só que o homem que ele vai ver não é igual ao homem que ele viu no passado. Como é que ele vai reconhecer? Como é que João vai saber que é Jesus? Ele viu um homem com a roupa simples, a sandália simples, a pele queimada de andar para um lado e para o outro. Um homem que não tinha parecer nem formosura. Agora, quando ele ouve a voz, que ele vira para trás, ele não vê esse homem. Ele vê uma roupa branca, os pés como um latão reluzente, os cabelos brancos, uma espada da boca, os olhos como chama de fogo. E como é que ele sabe que é Jesus? Como é que ele sabe que é Jesus? Retorne comigo ao capítulo de número 17, não precisa abrir, capítulo 17 de Mateus, quando Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva no monte da transfiguração, e lá ele se transfigura diante deles, e eles caem no chão arrebatados, de tanto glória que eles estão vendo. Mas quando eles caem arrebatados e não conseguem ver nada, Jesus toca no Pedro, toca no João, toca no Tiago e diz: não temas, sou eu. Como é que João sabe que é Jesus? Em Apocalipse, o código é a palavra não temas, sou eu. Esse é o código. João nunca ouviu alguém falar, exceto Jesus: não temas, sou eu. Quando ele virou e viu esse homem com os pés como um latão reluzente, as vestes, o cinto, os olhos como chama de fogo, os cabelos como lã branca, a espada saindo da boca, João caiu como morto. Mas esse mesmo homem tocou e disse: não temas, sou eu sou o primeiro e o último. Sou morto, mas revivi. Eu vou entregar uma palavra profética nesse momento. Às vezes você não sabe se tem que ir para a esquerda, tem que ir para a direita, tem que ir para frente, tem que ir para trás, tem que aceitar o emprego ou não aceitar o emprego. Eu vou lhe dar um conselho, e não é teórico, é prático. Crie um código de particularidade com Deus. Como pastor? Senhor, estou indo ver aquele emprego. Se quem for fazer entrevista for o patrão, eu sei que o senhor está comigo nesse negócio.
Mas se for um empregado, eu já sei que não é para mim. O nome disso é confirmação de quem tem particularidade com Eliezer. Botou o joelho no chão e disse: a moça que o senhor for escolher para casar com o meu senhor vai ter que me oferecer água, e depois que me oferecer água vai ter que oferecer também para os camelos. Quando ele terminou de falar, Rebeca disse: toma água para ti. Quando estava bebendo, disse: toma água para os camelos também. Isso é código de confirmação de Deus. Você vai até achar engraçado, mas eu vou dizer. A irmã recebeu uma proposta do irmão. Ô irmão, ô irmã, eu queria orar contigo para a gente namorar. A irmã falou: eu vou orar para ver se eu tenho que orar. Teve um dia que ela tinha chegado no culto e ele não tinha chegado ainda. E ela disse: Deus, o varão quer namorar comigo. E namoro de crente é namoro, noivado e casamento. Quem namora com uma mulher sem intenção de casar com ela está namorando a mulher de outro homem. Quem namora uma mulher sem intenção de casar com ela está namorando a mulher de outro homem. Ela disse: Deus, ele vai vir no culto, mas não chegou ainda. Se ele vir de sapato preto, de terno preto, de gravata rosa e camisa branca, ele é o meu preparado. Se vier com qualquer coisa dessa diferente, não é o meu preparado. Hoje os dois são casados. E emociona quando o irmão conta. Porque o irmão saiu daquela noite com um sapato marrom, um terno cinza, uma camisa preta e uma gravata cinza. Quando ele chegou na esquina da casa dele, ele disse: essa roupa não tá boa não, vou trocar. Voltou e colocou o sapato preto, o terno preto, a camisa branca. Quando ele entrou, ela disse: Deus, o meu coração pode descansar, porque eu sei que é o Senhor no negócio. O Deus da confirmação vai se revelar na sua vida. Irmão, você não pode ficar perdendo tempo em coisas que Deus não está. A vida passa, não volta. Então, antes de dar um passo, mexa uma colher. Espera a voz de Deus ser confirmada sobre a tua vida. Deus está dizendo que tem pessoas aqui tentando tomar atitudes que são precipitadas. Espera Deus falar e você fazer, e nunca inverta essa ordem. Deus vai lhe dar um código de particularidade contigo, para você não ficar confundido diante das decisões. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando João vira, Jesus disse para ele: sou o Alfa, o primeiro, e o Ômega, o último. Estive morto e revivi. O que você vê, escreve para 7 igrejas da Ásia Menor. Diga comigo: 7 igrejas da Ásia Menor. Vamos escrever o nome delas. Nossa aula está caminhando para o final. Vamos escrever o nome delas. 7 igrejas da Ásia Menor. Escrevam aí. Eu já oro por ti. Sete igrejas da Ásia Menor. Vamos escrever. Qual é o nome da primeira? Qual é o nome da primeira? Chuta aí. Qual é o nome da primeira? Na Assembleia de Deus não, irmão. Estou brincando, ninguém falou. Éfeso, escreva aí. Éfeso. A segunda é Esmirna. Éfeso, Esmirna. A terceira é Pérgamo. A primeira é qual? A segunda? Terceira? A quarta? Tiatira. A quinta? Sardes. A sexta? Filadélfia.
e a sétima, Laodiceia. A primeira? Segunda? Vamos lá, todo mundo junto? A primeira? Segunda? Terceira? Quarta? Quinta? Sexta? Sétima? O que eu vou dizer aos irmãos agora é de suma importância, assim como tudo que foi dito nessa noite. Mas agora você precisa dobrar a sua atenção para entender. A maioria de nós, pastores, a maioria, acreditamos em uma interpretação. E você pode estudar para que você tenha essa opinião ou não tenha. O que eu posso dizer é que a maioria de nós, pastores, acreditamos nisso que eu vou lhe dizer. Nisso que eu vou lhe dizer. No capítulo 1 do Apocalipse, João viu Jesus andando no meio dos 7 candeeiros e que Jesus tinha 7 estrelas em suas mãos. O próprio Jesus interpreta para João dizendo que cada candeeiro é uma igreja e que cada estrela é o pastor da igreja. Então Jesus tem os pastores em suas mãos e ele anda no meio dos 7 candeeiros, nas 7 igrejas. A maioria de nós pastores acreditamos que cada igreja dessa representa um período do cristianismo desde que João viu até o retorno de Jesus ao arrebatamento. Por exemplo, Éfeso, se você ler, capítulo 2, vai dizer assim, que eles eram esforçados, trabalhavam, colocavam a prova os que eram apóstolos, que diziam apóstolos não eram, que eles eram fervorosos, mas que eles tinham abandonado o primeiro. Sabe o que nós acreditamos? Que Éfeso representa a igreja do primeiro século. Até o ano 100, a igreja de Jesus, geral, foi fervorosa, trabalhou, colocou a prova os que diziam apóstolos não eram, mas deixou o primeiro amor se esfriar. Então o que você vai escrever aí? Isso aqui é muito importante. Você vai escrever Éfeso e embaixo vai escrever primeiro século. Primeiro século. Isso aqui é muito importante, gente, muito importante. Éfeso, primeiro século. Qual é o nome da segunda igreja? Você sabe o que significa Esmirna? Esmirna significa mirra. Mirra, irmãos, era um perfume que era feito no Antigo Testamento para o tabernáculo, que a planta precisava ser amassada para dar o perfume. Você sabia, querida igreja, que Esmirna representa a igreja do ano 100 até 312? Do ano 100 até 312, a igreja de Cristo foi perseguida na terra. E foi nessa época em que mais pessoas morreram em nome de Jesus. Os nossos irmãos cultuavam em cavernas, escondidos. Seus filhos, como na felicidade, eram mortos. A noite de São Bartolomeu, coisas cruéis. Se você ler a carta a Esmirna, está escrito lá: vocês terão tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte. Sabe o que aqueles 10 dias representam? Muitos acreditam que Jesus estava dizendo em código para eles que eles passariam por 10 perseguições, porque se você estudar a história da igreja, você vai perceber que do ano 100 a 312, a igreja passou por 10 perseguições. Então essas perseguições de 10 dias que Jesus está dizendo, Deus está dizendo, vocês vão passar pela mão de 10 imperadores que vão tratar vocês como uma mirra, vão esmagar vocês, vão querer destruir vocês. Mas se vocês forem fiéis até a morte, eu vos darei a coroa da vida. Aleluia. Qual é o tempo de Éfeso? Primeiro século. De Esmirna? 100 a 312.
Qual é a terceira igreja? Você vai se assustar com o que eu vou te dizer. Você vai se assustar com o que eu vou lhe dizer. Vai se assustar. A palavra Pérgamo significa casamento. A palavra Pérgamo significa casamento. E você nem sabe o que aconteceu no ano 312. Você nem sabe. O imperador de Roma diz que converteu-se. A mãe dele tornou crente. A mãe dele tornou crente. Aí ele diz que estava indo para uma guerra e viu uma cruz no céu. E ouviu uma voz dizendo: com essa cruz tu vencerás. Aí o que ele fez? Resolveu dizer que o cristianismo agora era a religião oficial de Roma. E ele disse que agora era cristão. Por isso que quando você assiste alguns filmes, você vê aquela cruz no peito dos homens. Por quê? Porque Constantino disse agora: eu sou cristão. Vou explicar uma coisa aqui sobre a Páscoa. Suponhamos que o Império de Constantino dominava, é esse altar aqui, sem a parte de lá, esse altar aqui, ó. E ele dominava daqui, ó. Aqui era a casa dele. E todas as outras tribos ele dominava. Aí no ano 312 ele disse assim, ó: o cristianismo é religião oficial, por isso casamento, pega, é oficial do império. Só que ele não foi falar com o povo dali, ó: você aceita o cristianismo? Você aceita o cristianismo? Você aceita o cristianismo? Ele não foi falar, ele impôs. Só que o cristianismo é monoteísta, crê somente em um Deus. Mas os povos dessas nações aqui, ó, que ele dominava, era politeísta, acreditava em vários deuses. Então quando ele disse assim, ó, a religião oficial é o cristianismo, os outros povos disseram assim: o cristianismo é centralizador, nós não queremos essa religião. Então sabe o que nós vamos fazer? Fica com a sua terra, nós estamos criando independência. Sabe o que ele fez, irmão? Constantino? O que significa Pérgamo? Sabe o que ele fez? Pega a imagem de Maria. Pega a imagem de Maria, abre no Google, abre uma ala, e abre uma variante e escreve na outra página do Google, escreve assim, ó: imagem de Aternis, grega, deusa dos gregos. Você vai se assustar, porque é a mesma imagem. É a mesma imagem. Se você colocar assim, ó, imagem de São Pedro, e abrir outra área e colocar assim, imagem de Júpiter, deus dos romanos, você vai se assustar. É a mesma imagem. O que Constantino fez? Ele disse para esse povo: não sai não! Não quer independência não! Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os deuses de vocês e vou colocar dentro da igreja deles. Assim eu fico com eles e fico com vocês. Você nunca perguntou por que coelho com ovo? Ele dominava o império que era a Germânia, a atual Alemanha. Ele tinha uma deusa lá, que ela tinha, na mitologia deles, transformado um pássaro em um coelho. E depois ela tentou transformar novamente o coelho em pássaro, mas ela não conseguiu. E quando este povo da Germânia quis fazer exclusão porque o cristianismo era centralizador, ele disse: não, eu pego a crença de vocês e jogo dentro da igreja deles. Por isso que na igreja romanista você vê a imagem dos Illuminati, você vê a imagem de vários deuses pagãos. Por quê? Porque houve um casamento. É daqui que surge a ideia do papado. É daqui que a política começa a mandar na igreja. E é daqui que a igreja se transforma em opressora, que a igreja mata. Você já ouviu falar do livro Maleus Maleficari, o martelo das bruxas? Pesquise isso. Eles mataram milhares e milhares de mulheres em nome da igreja, chamando todas de bruxa. A igreja matou mais do que a Segunda Guerra Mundial, irmão. Só que isso foi omitido da história. Omitido da história. Por quê? Diga por quê. Porque eles colocaram a Bíblia em um idioma que só eles conseguiam ler e o povo não sabia o idioma. Não sabia o idioma. Por isso tudo que eles falavam que era a vontade de Deus, o povo aceitava. Porque o povo perece por falta de conhecimento. Vamos lá? Nós estamos em Pérgamo, casamento.
é do ano 313 a 600. Pérgamo, 313 a 600. Estamos concluindo. A primeira igreja? Qual é o tempo? Esmirna significa o quê? Esmirna significa o quê? Mirra. Qual é o ano? Pérgamo significa o quê? Que é de que ano a que ano? A quarta igreja é qual? Você vai escrever aí profanação. Tiatira significa profanação. Do ano 600 a 1517. O ano 1517 te lembra alguma coisa? Tiatira, profanação. 600 a 1517. Se você ler a carta de Tiatira, diz que havia uma mulher lá que se chamava Jezabel, que não somente adulterava, mas ensinava o adultério. Práticas como Balaão. Lembra de Balaão que vendia sua vocação? De 600 a 1517, a igreja vendeu o céu, irmão. Teses como purgatório. Missas incontáveis que eram cobradas. Tudo na igreja era cobrado. Cobrado. Tudo. Eles venderam o céu. Purgatório nunca existiu. Nunca existirá. Eu posso lhe indicar um livro? Diga amém. Amém. Nada contra se houver alguém aqui que é católico. Nada contra você. Nós somos uma mesma igreja que temos visões diferentes. Quem sabe? Escreva aí num cantinho aí. A face oculta do catolicismo romano. É o nome do livro. A face oculta do catolicismo romano. Adquira esse livro. Adquira esse livro. Se um dia nós tivermos a oportunidade de darmos a matéria aqui sobre apologética, vocês vão receber a instrução de como lidar com outras religiões, como os Testemunhos de Jeová, como os Adventistas, como o Islã, como muitas religiões você aprende a lidar, a falar, a conversar, à luz da Bíblia. Amém? Como os mormons, várias. A face oculta do quê? Do ano 600 a 517, a igreja se profanou. Profanou. Você lembra o que aconteceu em 1517? Diga comigo, reforma protestante. Sabe por quê? Qual é a outra igreja? Depois de Tiatira? Sabe o que significa Sardes? Remanescente. Escreve aí, Sardes, remanescente. De 1517 a 1750. São os reformadores, são os puritanos. É a rainha da Inglaterra dizendo: nós devemos o crescimento da Inglaterra à soberania da palavra de Deus. 1517 a 1750. O remanescente. A reforma protestante, Sardes. Você percebe que cada tempo do cristianismo é uma característica da igreja? Das 7 igrejas. E Jesus falou que anda no meio dos 7 candeeiros e tem a direção do tempo, o cronograma do tempo. Qual é a próxima igreja? Filadélfia significa amor fraternal. Amor fraternal. Sabe a porta que Jesus disse que estava aberta para Filadélfia? Do ano 1750 a seguir, os maiores missionários que o cristianismo já viu foram levantados. Eu não sei se vocês utilizam a harpa cristã, mas a maioria dos hinos da harpa cristã foram compostos nesse tempo. Os hinos missionários foram compostos nesse tempo. Eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Qual é essa porta aberta? A porta da evangelização do mundo. Eis que eu farei que aqueles que se dizem judeus não é, venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu lhe amo. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu. Sabe no que desenvolveu isso? Sabe qual foi
na história, os últimos missionários que pousaram, Daniel Berg na Vinha. Do ano 1750 até o período que eles chegaram aqui, e tiveram que comer manga verde. E não tinha resultado do trabalho, não tinha resultado do trabalho, não tinha resultado do trabalho. E naquela noite eles disseram, se o Senhor não fizer nada, nós voltamos. E naquela noite o Espírito Santo batizou na Celina de Albuquerque. E a igreja foi fundada, o movimento pentecostal. Desde 1750 até a chegada deles, era o período da Filadélfia, era o período da porta aberta, era o período missionário. Porém, nos resta a última igreja. E eu tenho duas notícias para você, uma boa e outra não tão boa. A primeira é que se nós estamos na última igreja é porque Jesus está próximo a voltar. E a que não é tão boa é que a última igreja é Laodiceia. E se eu disser o que significa Laodiceia, você vai se assustar. Sabe o que significa a palavra Laodiceia? Aonde o povo manda. Aonde o povo governa. Aonde o povo dita as regras. Nós estamos vivendo a geração do arrebatamento. Aonde o povo quer mandar na igreja. Nenhuma dessas igrejas tinha um ar-condicionado como tem aqui, uma caixa de som boa como tem aqui, uma cadeira como tem aqui. Não tinha o espaço que eu tenho lá de quase 500 metros. Não tinha o som que eu tenho, as cadeiras que eu tenho. Não tinha 70 obreiros como eu tenho. Mas Jesus está dizendo para mim, para os irmãos, para a gente tomar cuidado na minha e na sua igreja. Nas igrejas dos outros eles respondem por elas. Mas sabe o que ele está dizendo para nós? Se cuidem, para que vocês sejam diferentes da geração de Laodiceia, porque na geração de Laodiceia eu não estou dentro da igreja. Eu estou fora, batendo na porta para entrar, mas ninguém me deixa entrar. Ninguém me deixa entrar. Jesus está voltando, irmãos. E nós estamos vivendo uma geração que não é quente nem fria. Eu preciso lhe dizer algo. Quais são os cultos aqui na semana? De quarta, de que hora a que hora? De sexta. De domingo. Então, são 2 horas na quarta, 2 horas na sexta e 2 horas no domingo. 6 horas por semana. Quantas horas por mês? 24. Preciso terminar aqui. Sabe quantas horas de atenção você dá para Deus no mês? 24. Sabe quantas horas você fica sem se concentrar? Não, pastor, eu consigo ouvir a Deus em qualquer lugar. Jeremias não desceu na casa do leiro para falar com Deus. Ele desceu para ouvir Deus. Para ouvir Deus você tem que ficar num lugar especificamente para isso. E você fica reclamando que tem muito culto. Cada decisão que você tem para tomar. Quanta coisa você tem para fazer, para dirigir na sua vida. Você não vem aqui para rever amigos, apesar de ter amigos. Você vem aqui para receber estratégia para tomar decisão lá fora. Aí você falta um culto, desce para 22. Falta outro culto, desce para 20. Faltam 3 cultos. Aí você começa a conversa, não, o pastor fica pegando no meu pé para mim ir para a igreja. Se você não vier no culto, a vida do pastor continua da mesma maneira. Quem perde é você. Aleluia, glória a Deus. Deus não trabalha com frequentes, Deus trabalha com adoradores. Aleluia. Que entenderam a responsabilidade lá fora. Eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Muito séria. Nunca compare a igreja de vocês com nenhuma igreja. Nunca.
União não é pensar igual, é pensar diferente, no mesmo objetivo. Verdade. Existem quatro escritores para falar de um evangelho. Do homem mais perfeito dessa terra, foi necessário 4 visões acerca dele. Se unifique, se fortaleça. Aleluia. Porque se houver união, foco e acima de tudo, ninguém brilhar aqui acima de Jesus, vocês terão coisas que igrejas que são imensamente maiores não têm. Igrejas que estão preocupadas em amontoar pessoas e não apacentar. Igrejas que estão preocupadas com aquilo que as pessoas têm, não aquilo que as pessoas são. Deus dará um crescimento sobremaneira a esta casa. Aleluia. O número de pessoas passadas nas águas vai aumentar sobremaneira. Casamentos Deus vai preparar. Pessoas com o Espírito Santo Jesus vai renovar e vai batizar aqui. Deus está dizendo que Ele vai trazer um tempo novo. Se ponha de pé. Glória a Deus. Maravilhoso. Laodiceia é a geração que termina, que começa quando termina o projeto missionário e termina no dia do arrebatamento. De Colossos vinha água fria e de Heliópolis vinha água quente. Não havia água em Laodiceia. Então havia 2 dutos, um vinha de Colossos e outro vinha de Heliópolis. E esses 2 dutos alimentavam Laodiceia, mas as águas frias de Colosso vinham por um encanamento e as águas quentes de Heliópolis vinham por outro. Mas quando chegavam na Laodiceia, eles se unificavam num cano só e a água fria misturava com a água quente. E quando as pessoas chegavam, os turistas em Laodiceia, iam beber água. A água estava morna e eles sentiam ânsia de vômito. Laodiceia, teve um incêndio em Laodiceia e Roma se ofereceu para ajudar e eles disseram: não preciso, rico sou. Na Laodiceia tinha a melhor empresa de roupa do Império Romano. Eles tinham a melhor empresa de colírio do Império Romano. Jesus mandou João escrever e dizer: diga para eles que eles são pobres, cegos, miseráveis, eles estão nus. Me expulsaram da minha igreja, mas ainda há um remanescente. Um remanescente. Pegue na mão do irmão lá. Diga: eu fui ministrado e abençoado nessa noite. Pegue aí, fique na mão dele. O meu pai, junto com a família dele, sofreu a influência de uma obra de macumbaria. A família do meu pai, quase ninguém é feliz sentimentalmente. O homem que fez a obra de macumbaria, mesmo sem eu ter conhecido, era uma pessoa muito competente. Não era qualquer um que abriu o céu. Meu pai bebeu durante 35 anos e usou drogas durante mais de 25. O meu pai não sabe ler nem escrever, nem de frente para trás, nem de trás para frente. Quando meu pai conheceu minha mãe em São Paulo, a minha mãe também estava debaixo de uma influência de obra de macumbaria. A família da minha mãe, praticamente todas separadas, outras não conseguiram casar. Minha mãe também não sabe ler nem escrever. E minha mãe também descobriu o vício do alcoolismo. Então nós temos 2 pessoas aqui que não têm importância social, humanamente falando, porque são analfabetos, diante daquilo que a sociedade vê. Para Deus, pouco importa se você sabe ou não. Ele usa quem Ele quer. Aleluia. Nós temos 2 alcoólatras e nós temos um usuário de droga. Meu pai conseguiu uma casa no CDHU daquela forma antiga, que você trabalhava no mutirão e recebia uma casa e depois pagava financiamento. Chegou a atrasar 15 prestações, foi um milagre não ter tomado a casa. A água no clandestino, a luz no clandestino. A mesa de casa era doada pelo vizinho. A cama doada pelo vizinho. A televisão doada pelo vizinho. O armário doado pelo vizinho. O guarda-roupa doado pelo vizinho.
Minha mãe engravidou de uma menina que se chama Daiane e perdeu. A obra de macumbaria não deixava ela segurar no ventre. Engravidou de um menino que se chama Daniel e também perdeu. Eu nasci da cor deste microfone que está na minha mão. Passei 15 dias do dia de nascer e fiz necessidade na barriga da minha mãe. Eu cresci vendo meu pai arrastar faca dentro de casa dizendo que ia matar eu e a minha mãe. E a minha mãe batendo nele, ele batendo na minha mãe. E um menino assistindo aquilo. Quantas das vezes a polícia parou na frente de casa? Quantas das vezes, na madrugada, sangue, gritos. Até que um dia, vem cá, chama aqui rapidinho, vira para eles. Até que um dia, o meu pai chegou em casa e deitou na cama, alcoolizado e drogado. Minha mãe não tinha chegado ainda. Eu, do tamanho dele, estava sentado no chão. Minha mãe chegou, passou por nós, alcoolizada, e foi para a cozinha. Passou alguns minutos, ela voltou correndo e olhou nos olhos de um menino com essa idade, com o pai alcoolizado, na cama e drogado, com a pobreza inteirando dentro de casa. E com essa voz foi-me dito: menino, tá vendo em cima da cama? É meu. Tá vendo aqui? É meu. E você vai trabalhar para mim, porque eu mando na sua casa. Foi eu quem coloquei a cachaça na vida dele, a droga na vida dele, que coloquei aqui, e você vai virar um traficante, vai trabalhar para mim, porque através de ti eu vou destruir o usuário e a família do usuário. A primeira vez que eu vi um demônio na minha vida, o Zé Pilintra estava dentro do corpo da minha mãe. Ninguém conhecia Deus, ninguém conhecia igreja. 2 alcoolizados e um drogado dentro de casa, e um menino com essa idade ouvindo isso. Ele rasgou a roupa da minha mãe e deixou a minha mãe nua na minha frente. Procurou uma peça de roupa no guarda-roupa até que achou. Cheirou a roupa e disse: é essa roupa aqui que eu tenho utilizado para destruir essa família. Anos depois, vivendo ainda nesse ambiente, eu estava num local, um amigo me disse: você vai comigo num local à noite? Eu falei: vou. Ele não disse onde era. Quando chegou a noite, eu estava arrumado, ele me levou, ele parou na frente de uma igreja. Ele disse: é aí. Eu entrei, congresso dos jovens. No meio do sermão, o pastor que estava pregando disse: moço, tu não me conheces, mas eu sou o seu Deus. Aleluia. Tu ouviste da boca de um próprio demônio que a sua mãe é dele, que o seu pai é dele, que tu vai trabalhar para ele. Porém eu te digo que todas as obras de macumbaria que vem destruindo a tua família vão parar em você. De você para frente será uma família que vai servir ao meu altar. Primeira vez que eu soube que existia um Deus, que Ele me amava e que tinha um plano na minha vida para me encurtar e orar com você. Hoje isso faz 14 anos que naquela noite eu reconheci a Jesus Cristo. Como eu disse, sou casado, feliz. Deus mantenha o meu casamento e guarde. Tenho 2 filhos. E para você que entrou aqui e pensou que ia ser só mais um estudo e não tinha uma palavra profética para a tua vida, leve. Não importa quem está dando trabalho na tua família. Aleluia. Não importa quem parece que não tem jeito. Quem está falando isso para você foi alguém que com essa idade ouviu um demônio dizer que a casa era do demônio e que aqueles pais alcoolizados eram do demônio. E hoje eu vim aqui lhe dizer que 14 anos depois, o menino que ouviu isso é pastor do pai e da mãe. E eu e a minha casa servimos ao Senhor. A esperança, porque a última palavra é de Deus. Levante a mão do seu irmão. Levante a mão do seu irmão. Não perca a próxima sexta. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar pela salvação da nossa casa.
você pode começar a orar. Ore. Sou eu, Deus! Amém. Amém. Alguém aqui está saindo dessa noite com uma carteira registrada, diz o Senhor Jesus. Uma porta de emprego. Nós orávamos enquanto eu entregava as palavras proféticas que Deus disse para mim: diga que eu estou assinando a carteira de trabalho. E o milagre já aconteceu. Deus vai fazer uma reviravolta naquele emprego. Estou dizendo para outra pessoa aqui: Deus fará uma reviravolta naquele emprego, porque Ele já te disse há muito tempo que quer você trabalhando por conta própria para ter mais tempo para Ele. Você está teimando. Deus está dizendo: eu vou lhe arrancar de lá. Eu vou lhe dar a capacidade de trabalhar para você mesmo, para ter tempo para mim, porque te quero na minha obra. Aleluia! Dê um abraço em 4 pessoas e diga: Deus abençoe sua família. Aleluia! Eu não acredito que eu faço. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Deixa eu dar os recados. Todos os domingos às 19 horas. Estamos com uma campanha Minha Família no Altar de Deus. Não faltem, venham buscar por sua família. Seu bem mais precioso nesta terra. Se você conhece alguém que precisa de restauração na família, seja o canal. Lance o convite.